Nosso abraço fraterno a todos os irmãos, a todas as irmãs. Uma alegria poder compartilhar mais esse momento com todos, pedindo o amparo, a proteção da espiritualidade amiga, pedindo para que nesses instantes nós possamos realmente nos conectarmos, mas principalmente não só entre nós, mas nos conectarmos com a espiritualidade amiga, nos conectarmos com o Cristo. Também, além de pedirmos, agradecemos por a oportunidade de trabalho, agradecemos pela continuidade dos nossos trabalhos, agradecemos por esse momento em que a gente reflete, a gente estuda e a gente tenta seguir da melhor maneira possível o que aqui a gente aprende, o que aqui chega para nós através dos ensinamentos do Mestre, através dos ensinamentos dos Espíritos, e por isso somos gratos por esses instantes em que a gente começa então a ter esse momento de reflexão. Gostaria que cada um de nós pudesse se sentir acolhidos, abraçados, porque realmente estamos. Aqui fica o nosso carinho, o nosso respeito e realmente o nosso abraço fraterno a todos e o agradecimento ao Cristo por essa oportunidade. Irmãos, nessa noite ou nesse dia, a gente não sabe em que momento você vai estar assistindo o vídeo, mas que independente do momento, sempre é momento de aprendermos, ou sempre é momento de nós estarmos conectados. E então a gente traz para a nossa reflexão, traz como tema o livro Plenitude, de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Esse livro, basicamente, todo ele, trata sobre o sofrimento. E queremos tentar, de algum jeito, ou pelo menos nos esforçarmos para que a gente traga esse tema, o sofrimento, mas não de uma maneira dolorida, de uma maneira sofrida, mas de uma maneira mais leve, mais tranquila. Assim como devemos, então, encarar o sofrimento nas nossas vidas. Gostaríamos de começar a refletir logo na introdução do livro. Aliás, irmãos e irmãs, muitas vezes a gente esquece ou passa rápido demais pela introdução dos livros, quando também na introdução existe muita reflexão, existe muita pureza nas palavras, existe uma base bem sólida que vai nos dando sustento para a leitura. Então a gente não optou para não pular já para o primeiro capítulo, mas trazer então já na introdução. Vamos tirar, e hoje nesse instante nós vamos refletir da introdução até o primeiro capítulo. Mas de todo esse texto, toda essa riqueza de conteúdo que tem aqui, nós vamos apenas falar, nós vamos trazer apenas quatro trechos, vamos dizer assim, 4 parágrafos da introdução e do primeiro capítulo. E nesses 4 parágrafos, então, a gente conversa. E com o apoio, é claro, do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente quis trazer para uma base mais sólida ainda as obras básicas. Então a mentora, depois do título, Plenitude, ela vai nos dizer o seguinte, ela vai nos trazer essa ideia.
na introdução, filosofias pessimistas e doutrinas religiosas arbitrárias estabeleceram que a vida é sofrimento e que toda tentativa para a libertação dele resulta em algo lamentável. A primeira parte aqui da introdução, a mentora já nos diz o seguinte, Joana de Ângeles já nos diz o seguinte, o que ela nos diz? Olha, por muito tempo, o sofrimento, as pessoas encaravam o sofrimento como algo que deveria estar presente na vida, que estava presente na vida. E não por bastante, então, ainda muitas pessoas, né, de repente até nós mesmos, acreditávamos que o sofrimento seria a salvação. Apenas o sofrimento. E que nós tentarmos mudar o sofrimento, que nós tentarmos tirar o sofrimento, ou pelo menos aliviarmos esse sofrimento, não teria êxito. Nós não conseguiríamos, porque afinal estava destinado a cada um sofrer, porque seria uma salvação, ou porque de repente mais tarde nos libertaríamos disso, depois quem sabe até com a morte, né? E o sofrimento era aquilo. Pronto, chegou e não tem o que fazer. Só que, nesse caso, especificamente, nós estamos falando apenas do sofrimento. Em que muitas vezes, né, a pessoa fica se sentindo vítima, né, se sentindo que tudo acontece de errado na sua vida e é assim mesmo, ela tem que passar por isso, fazer o quê? Eu não tenho o que fazer, é a minha vida, Deus quis assim. Imagina Deus, né, querer que nós passamos sofrendo. E tudo bem, eu vou cruzar meus braços agora porque eu não tenho mesmo o que fazer, eu vou acabar sofrendo, isso não vai mudar. E muitas vezes essa ideia parece talvez vir à tona em nós, que quem sofre uma vez vai passar a vida inteira sofrendo. Por quê? Porque muitas vezes há várias tentativas nossas que dão errado. Ou melhor, que aparentemente dão errado. Né? Depois a gente sabe o porquê dão errado, mas aparentemente acabam dando errado. E sempre está acontecendo alguma situação triste, então a gente pensa, não, eu vim aqui para sofrer, nasci para sofrer. Imaginamos todo o preparo, toda a programação reencarnatória, toda a espiritualidade trabalhando. Imaginamos toda uma gestação, todo um cuidado de uma mãe, de um pai, de alguém que está cuidando daquela criança. Imaginamos os primeiros passos, toda uma preparação para que fosse apenas a vida realmente o sofrimento. Será? Então a gente sabe que não é assim, né? Ou pelo menos não é nessa ideia, que a vida seja o sofrimento e que o sofrimento por si só, somente o sofrimento, possa então futuramente ser algo libertador ou ser algo que salva, que nos salva. Apenas viver o sofrimento, passar por a dor constantemente sem fazer absolutamente nada, a não ser nos queixarmos. Mas, como havíamos falado, muitas vezes a gente pode ter essa percepção de que realmente estamos aqui para sofrer porque a gente vai tentar algo e vai dar errado. A gente vai tentar de novo e pode dar errado. E a gente vai tentar uma terceira vez e pode dar errado. Mas tenhamos a certeza de que a primeira vez que tentamos, na segunda vez que vamos tentar, já não é o mesmo jeito que estamos tentando pela primeira. Porque já temos experiência daquele primeiro momento que tentamos e não deu certo. Daí a gente já faz diferente, porque a gente sabe, ou pelo menos deveríamos entender, que não podemos repetir os mesmos erros que nos causariam sofrimento, que faria com que aquela situação desse errado
e que nos traria o sofrimento. Mas aí a segunda vez acaba que não deu certo também. E nos causa o sofrimento, nos traz o sofrimento. Afinal, queríamos que certa situação desse certo. Daí quando nós vamos tentar a terceira vez, já não é também como tentamos a segunda. Porque aquelas experiências que causaram o dar errado, vamos dizer assim, a gente já não repetiu mais a terceira. Mas também tem algo que a gente gostaria de levar em conta, gostaria de conversar, é que também, apesar de não termos que aceitar o sofrimento como algo que veio para ficar, como algo que, eu sou a vítima, eu vou passar por sofrimento mesmo, não adianta mudar, a minha situação é essa, não vale nem a pena eu tentar. Não sermos, não pensarmos assim, mas também não querermos tudo de imediato. Situações que não adianta, que não vão acontecer no momento que acreditamos que tem que acontecer. As coisas não vão acabar melhorando no momento que muitas vezes a gente quer. Mas aquela terceira vez que nós tentamos, foi exatamente aquela terceira vez que nós precisávamos passar por aquele sofrimento, passar por aquela dor, para que nós melhorássemos. Afinal, nós vamos conhecendo o que é o sofrimento, nós vamos entendendo o sofrimento e vamos entender a nós mesmos. Cada vez que entendemos certas situações, sentimentos, emoções que chegam nas nossas vidas, nós vamos entendendo a nós mesmos. Cada vez que trabalhamos sentimentos em nossas vidas, emoções nas nossas vidas, cada vez que a gente trabalha a dificuldade que nos chega, nós vamos cada vez mais nos conhecendo. Porque para trabalhar essas emoções, esses sentimentos que nos chegam, é preciso olharmos para dentro de nós mesmos. O que é difícil, né? O que é bem difícil. Afinal de contas, quando mergulhamos para nós, sem olhar para o outro, sem pôr a culpa no outro pelo que sofremos, quando a gente se mergulha em nós mesmos, a gente percebe que está tudo aqui. Tanto a mudança, tanto o reparo, tanto os primeiros passos que vamos andar, aquelas 3 tentativas ou até mais que temos que fazer para melhorarmos, para avançarmos. A Joana de Ângeles, ela vai seguir, ainda na introdução, e vai dizer o seguinte: o diamante bruto guarda a lapidação para fugir como estrela luminosa. Os metais necessitam da alta temperatura a fim de amoldarem-se à beleza e à utilidade. A madeira experimenta os instrumentos cortantes para desempenhar os papéis relevantes a que está destinada. O rio cava o próprio leito para onde correr. Igualmente, o espírito necessita lapidar as arrestas que lhe encobrem a luminosidade, e para tal, o sofrimento apresenta como ocorrência normal, que o conhecimento e a força de vontade conseguem conduzir em equilíbrio, alcançando a finalidade sublime a que se encontra destinado. Então, no momento que a gente desconstrói aquela primeira ideia de que se chegou o sofrimento é porque é para nós sofrermos e não tem mais jeito. Eu vou sofrer, eu vou ser sempre a vítima. Desconstruímos isso. Não, não é assim. O sofrimento por si só, se eu tiver sofrimento, daqui a pouco eu vou ser salva, eu vou me libertar. Né? A gente sabe, pelo que essa mensagem que está nos deixando, também não é assim. O sofrimento por si só não nos traz algo positivo, pelo contrário.
nos traz ainda mais sofrimento, o sofrimento do sofrimento que Joana vai falar no 2º capítulo. Então, a gente já desconstruiu isso, né? Mas ele chega, o sofrimento acaba chegando nas nossas vidas. Afinal, nós estamos num mundo de provas e expiações, não teria como ser diferente. E esse sofrimento dói, esse sofrimento machuca. Mas daí vem algo muito confortante para nós, né? Vem algo bem poético, inclusive, nas palavras da mentora, que ela diz: igualmente o espírito necessita lapidar as arestas que lhe encobrem a luminosidade. Então, no momento que esse sofrimento chegou e que eu fiz algo a respeito, eu encarei não como algo como uma vítima, mas como alguém que quer ver através desse sofrimento o porquê, o que precisa, o que quer me passar esse recado, né? Essa dor, o que ela está querendo me dizer afinal? Quando nós estamos tristes, às vezes a gente pensa assim que estar triste é ruim, e é ruim. É ruim mesmo. Mas quando a tristeza chega, não deixando ela seguir, né? Não deixando ela permanecer muito também nos nossos dias, mas o momento em que nós sentimos tristes é uma ótima oportunidade de refletirmos. Também é um convite para refletirmos por que essa tristeza. O que será que eu preciso trabalhar nesse momento comigo, com o outro? Por que eu estou sentindo isso tudo? O que eu estou fazendo? Então o sofrimento chegou para que a gente possa sim refletir sobre a nossa vida. Não é algo fácil, até para o lapidar, para trazer essa luz em que a mentora está falando, para trazer então essa lapidação, é claro que não vai ser fácil. Dói. Só quem sofre sabe. Só que às vezes o sofrimento ele vai aumentando porque não damos conta de resolvermos com equilíbrio, resolvermos então ele com equilíbrio para que a gente possa não fazer com que esse sofrimento possa controlar o resto das nossas ações, da nossa vida. A dor chegou. Nós vivemos um momento hoje, em toda a humanidade, que se a gente ainda não sentiu alguma dorzinha com tudo que está acontecendo, é realmente preocupante. Porque estamos sim com essa dor, estamos sim com esse sentimento assim, até de ver o outro sofrer. Por mais que a gente saiba que a morte ela é a do corpo físico, que vamos nos encontrar, por mais que a gente saiba que quando morremos, ou melhor, quando morremos, ao desencarnar, a gente acaba retornando para nossa casa. Então, quando isso acontece, mesmo assim, sabendo disso tudo, nos sentimos tristes. Há tantos familiares hoje que choram. E o sofrimento chegou. E pode ser, irmãos, que esse tipo de sofrimento seja o mais difícil de trabalharmos hoje. Porque sentimos saudades. Há tantas famílias hoje sentindo saudade. Há tantas pessoas hoje que gostariam de ter mais uma oportunidade para abraçar aquele que fisicamente já não pode mais. Então vai ter a saudade. Mas o que eu vou fazer com essa saudade? O que eu vou fazer com isso, com esse sentimento que está chegando? Eu vou me revoltar? Eu vou, a partir de agora, vou me revoltar tanto que
nada mais importa, até mesmo minha própria saúde, até mesmo minha própria existência? Ou eu vou procurar o conforto amando, o conforto abraçando, ainda mais quando pudermos? A saudade, inclusive, é uma dor que fere os dois mundos, como diz Chico Xavier. A gente sabe disso. O sofrimento de uma mãe que o filho parte, que o filho pega sua bagagem e retorna ao plano espiritual. Dói? Como vamos dizer o contrário disso? Dói. Mas e se eu me esclareço sobre isso? E se eu procuro forças no esclarecimento, na fé raciocinada? Será que o consolo ele não chega e penetra bem mais? Do que simplesmente a gente achar que que aconteceu, agora não tem mais o que fazer, eu vou ficar triste para sempre. É claro que a tristeza vai existir. Mas também podemos fazer com que essa tristeza, ela trabalhada, ela possa gerar alguma outra coisa, até mesmo um amor que a gente talvez nem soubesse que poderia dedicar ao outro. Ou, de alguma forma, transformar em algo que eu vou conseguir mudar os meus dias, transformar aquele sofrimento. Pelo menos, se não transformarmos em algo mais pacífico dentro de nós, pelo menos deixar ele mais leve. Indo, irmãos, pro capítulo 1, a mentora vai dizer, Joana de Ângeles vai dizer o seguinte: o homem empenha-se afanosamente para vencer o sofrimento que lhe se apresenta como adversário. Então, nós nos empenhamos para vencer o sofrimento. Em primeiro momento, a gente não tem que desconstruir aquela ideia de que sofreu é isso aí mesmo, não tem o que fazer. Em outro momento, a gente tem que tentar vencer, tem que tentar vencer esse sofrimento, mas não naquele momento de imediato, não com a pressa, não se entregando a fugas, porque daí nós não vamos estar resolvendo nada. Porque daí, além do sofrimento que já existe, a fuga, aquela que a gente fez mais tarde, vai também chegar. A fuga nos vícios, a fuga naquela entrega total do sofrimento, fazendo que aquele sofrimento que às vezes poderia ser resolvido com mais leveza, poderia ser resolvido mais facilmente, nós vamos dando tanta importância, nós vamos fazendo com que esse sofrimento vá crescendo tanto que toma conta de nós mesmos. Afinal, quando poderíamos resolver, preferimos acabar nos entregando para aquela tristeza, acabar nos entregando para esse sofrimento, que não é fácil, lembrando sempre. E esse sofrimento então vai acabar, que vai ficar tão grande, que pode se tornar mais difícil de resolver, mas não impossível. Acontece, irmãos, que muitos de nós, talvez até a maioria de nós, já passou por momentos em que o sofrimento, ou o que gera os sofrimentos, era desse tamanho. Mas acabamos que alimentamos ele com o que não poderíamos alimentar.
talvez com fugas, talvez com raiva, talvez não aceitando, ou pelo menos não entendendo por que conosco, quando também podemos nos perguntar, e por que não comigo? Por que o outro pode passar, mas eu não? A lei não é para todos? Deus não ama igualmente a todos nós? Então por que só com o outro? Mas se chega, é para que a gente possa trabalhar, usar como ferramenta de crescimento. Então, irmãos, como falávamos, provavelmente a gente já fez isso, a gente já deixou aquela tristeza que chegou, aquele conflito, a gente já começou a alimentar tanto o que não deveríamos alimentar. E infelizmente, a gente começou então a fazer com que esse sofrimento crescesse e a gente ainda sofre pelo sofrimento do sofrimento. A gente ainda acaba sofrendo então pela situação, a primeira situação que gerou aquela dor, ainda mais por tudo que alimentamos sem antes trabalharmos. Mas a gente quer que passe essa dor, a gente quer que passe esse sofrimento. E às vezes parece que não passa. E muitas vezes a gente trabalha assim, a gente reflete sim, a gente acaba realmente às vezes não entendendo o porquê ainda existe isso. Por que ainda está chegando problemas? A gente se pergunta, por que está chegando essa dificuldade? Por que eu estou sofrendo? Daí a gente faz uma análise, a gente começa a se analisar e diz assim, ó, de repente, né? De repente a gente começa a refletir assim, não, eu estou trabalhando, mas ainda está chegando, eu ainda estou sofrendo. Bom, vamos continuar sofrendo. Vamos continuar, mas depende de nós a maneira como vamos encarar esse sofrimento. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Cristo nos disse isso. Né? É aquela situação em que já havíamos nos avisados que teríamos aflições. Mas seremos consolados. Nós também precisamos trabalhar. E esse consolo também, mesmo que que seja seremos consolados, mas esse consolo também, ele vem muitas vezes através de uma mensagem, muitas vezes através de um abraço de um amigo, muitas vezes, mesmo que agora a gente não possa se abraçar fisicamente, a gente ainda pode sentir sim a sensação, o abraço do outro, mesmo ainda não se abraçando. Né? A gente já consegue se olhar nos olhos, ou pelo menos tenta olhar no olho do outro de uma maneira diferente. A gente está trabalhando isso. Né? Para que quando a gente tire as máscaras, a gente ainda se reconheça mais ainda. Mas hoje a gente vê o olhar do outro, ele sorrindo pelo olhar, ele triste muitas vezes pelo olhar. Nós estamos aprendendo a olhar mais os olhos do outro. O sofrimento chegou. E então o que a gente fez com esse sofrimento, esse atual sofrimento que o mundo inteiro está passando? Nós estamos tirando certas situações para refletirmos sobre isso. É claro que quando a gente não quer mudar, quando a gente não quer melhorarmos nós mesmos, nada que acontecer vai fazer com que a gente mude. Sem falar que cada um também tem o seu tempo e é preciso respeitarmos também. E quando a gente quer também, a gente pode também aprender a amar, aprender a trabalhar pelo amor. Mas muitas vezes a gente aprende a trabalhar conosco mesmo pela dor. E não que essa situação que nos chega, esse vírus invisível que nos chega, é para que a gente possa aprender coisas boas. Não estamos falando isso, mas estamos falando que quando chega dores como essas, sofrimentos como esses, além de sentirmos essas dores, que é natural sentirmos essas dores, também pode ser momentos de reflexão,
Então a gente segue um pouquinho mais aqui. O sofrimento, portanto, pode e deve ser considerado uma doença da alma. Essa parte da doença da alma, em outras oportunidades já havíamos falado também, é a mais difícil de cuidarmos, é a mais difícil de tratarmos, é a mais difícil porque ela não está visível. Ela não está visível. E quando não está visível, né, até às vezes para o outro, ele enxerga menos. Não aparece no raio-x, não aparece no exame de sangue, não vai aparecer numa tomografia, a não ser que somou tanta coisa, né, que o corpo físico, o físico, nosso corpo, então ele já está sendo atingido, vamos dizer assim. É como se o espírito dissesse assim, ó, né, não aguentasse mais, tô passando, né? Então acaba que tendo o corpo acaba tendo algumas sensações também, mas muitas vezes essa doença da alma ela não vai aparecer nesses exames médicos, mas não quer dizer que não existam. Pelo contrário, quer dizer que precisam ser cuidadas, que precisam termos o cuidado com esses e com nós mesmos quando estamos passando por situações, seja nós mesmos ou seja o outro. Conflitos que geram desarmonias das defesas orgânicas, os quais cedem à invasão de micróbios e vírus que lhes destroem a imunidade, instalando-se insaciáveis devoradores. Aqui um exemplo, quando na nossa alimentação. Vamos imaginar que nós não estamos nos alimentando bem. Pelo contrário, nós não estamos cuidando da nossa alimentação, mas nós estamos tendo muitos excessos. Acontece que em algum momento a nossa imunidade vai baixar e nós vamos então, vai aparecer algum problema no nosso corpo. A imunidade baixou, a gente não cuidou, acaba que então vai aparecer, alguma coisa vai acontecer. Quando nós temos pensamentos negativos, quando esquecemos de vigiar os pensamentos, quando trazemos para nós só situações tristes, quando a gente pega e chegou aquele sofrimento, a gente resolve, não, eu não quero saber, eu não vou trabalhar, eu sou a vítima, tá acontecendo. Quando eu começo a trazer então para dentro de mim, para eu, espírito, essa imunidade ela também baixa. E daí chega essa doença que não vai aparecer novamente nos exames, mas está ali, instalada, está ali, derrubando aquela proteção e nos deixando às vezes tão sensíveis, nos deixando enfraquecidos, nos deixando com aquela imunidade ou com nossa vitalidade enfraquecida, acabando, né, com a nossa disposição, com o nosso bom ânimo. Resumindo, irmãos e irmãs, quando tiramos o amor, o sofrimento chega. Quando o sofrimento chega e a gente não coloca um pouco de amor, pelo menos aquele amor que a gente consegue colocar, o sofrimento acaba gerando ainda mais sofrimento. E daí trabalharemos com o sofrimento do sofrimento, o sofrimento que talvez ainda nem possa existir, mas a gente acha que existe, e acaba que a gente esquece de que Deus, que o Cristo, que esses mensageiros de luz que andam por todo o universo,
Eles não querem que soframos. Aliás, nenhum pai quer que o filho sofra. Mas também, como bom pai, não podemos passar por situações assim sem aprendermos antes. É exatamente esse aprendizado que a gente busca nos estudos, nessa doutrina. Essa doutrina ela é tão do estudo que se a gente vai estudar, a gente tem que estar estudando. Se a gente vai fazer um tema, a gente tem que estudar. Né? Até nas reuniões tu tem que ter estudar a doutrina que falamos, né? Então, é todo momento estudo, é todo momento estudo. Porque é a única maneira que esse consolo realmente penetra, que o esclarecimento vai, então, tornando mais leve os dias que estão sendo tão pesados e tão desafiadores para todos nós. É difícil, mas podemos sim ter momentos de felicidade. Não quando o sofrimento está ali. Imagina a gente ser alegre no momento que a gente está sofrendo. Imagina um pai de família, uma mãe de família, ela perde o emprego e daí alguém diz assim, não, mas bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, fique feliz. Não tem como ser feliz naquele momento. Machucou o dedo, queimou, e daí a gente vai dizer assim, tá, agora tu ri. Não tem como. Agora, machuquei o dedo, não vou pôr mais o dedo onde eu machuquei. Né? Até parece fácil falando, né? A gente entende isso, mas a gente tem os recursos necessários que nos possibilitam a pelo menos tentar. Eu queria trazer, para finalizar, só vou conferir, mas é no livro 4, capítulo 1, do Livro dos Espíritos, da pergunta 920, que nos diz assim, a pergunta é a seguinte: o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Não. Porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Né? Então, não tem mesmo como. Ou nós estamos em prova ou nós estamos em expiação. Depende dele, porém, amenizar os seus males. Amenizar. Trabalhar aquilo que chega até nós. Trabalhar o que precisamos trabalhar. E ser tão feliz quanto possível na Terra. Ou seja, é possível ser feliz na Terra. Principalmente quando começamos a amar. Irmãos, queremos agradecer esse tempo em que estamos juntos. É claro que a gente sabe que é um desafio muito grande. Quando eu estou aqui falando, quando eu estava estudando, para mim, pelo menos, eu sei que é um desafio. Não quer dizer que quem fala ou quem vem fazer o tema consegue dominar tudo isso, não. Pelo contrário, às vezes é mais difícil ainda. Mas a gente é sempre apenas um instrumento. Mas a gente sabe que é difícil isso tudo. Mas a gente sabe também que não é impossível, que a gente sim tem essas ferramentas que nos possibilitam pelo menos a tentar ou aliviar. Eu não sei qual é o sofrimento ou qual é a dor, e nem você que está assistindo esse vídeo sabe qual é o sofrimento ou qual é a dor que talvez o outro esteja passando. Mas a gente sabe que tudo passa, e que quando trabalhamos, quando nos unimos principalmente num objetivo em comum, que é evoluir, que é aliviar essas dores, sejam elas físicas ou emocionais, a gente consegue. A gente consegue porque a gente sabe que a gente tem um modelo e guia, que também a gente vê no Livro dos Espíritos, um modelo e guia como perfeito, né? Que é o Cristo.
boa noite, um abraço a todos, um abraço fraterno a todos, e que possamos então ter esse amor presente dentro de nós.